Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai desvendar um tema do direito penal que é pura trama de filme, as discriminantes putativas. Sabe, vamos entender o que acontece quando alguém faz algo achando que está agindo dentro da lei, tipo em legítima defesa, mas a pessoa está completamente enganada sobre a realidade. É uma linha muito fina entre uma defesa válida e um delírio, e é isso que a gente vai explorar agora. Mas, antes da gente começar, aquele pedido rápido que ajuda demais o nosso trabalho. Se o nosso conteúdo agrega de alguma forma, já deixa o like, começa a seguir o canal e compartilha por aí. Esse apoio é o que nos move. Agora, pensem um pouquinho comigo. Imaginem a cena. Alguém reage para se defender de uma ameaça que parece super real, perigosa, prestes a acontecer, só que no fim das contas, essa ameaça nunca existiu de verdade. E aí? Como é que a lei lida com uma situação dessas? É exatamente isso que a gente vai descobrir. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser esse aqui. A gente começa com um cenário bem prático, para a coisa ficar clara. Depois, vamos entender o que são as defesas que podem excluir um crime e, em seguida, mergulhar na ideia de uma agressão que é só imaginária. Daí, a gente analisa as consequências legais desse engano e, para fechar, vamos diferenciar uma ação intencional de uma acidental. Bora começar então. Para a gente entender o problema de verdade, nada melhor que um exemplo prático de um erro que poderia ter terminado muito, muito mal. O que a gente vê aqui no slide é o retrato perfeito do conflito entre percepção e realidade. De um lado, o que a pessoa imaginou. Uma rua meio escura, alguém vindo rápido, mão no bolso, parece um assalto, né? A reação é de defesa. Só que do outro lado, a gente tem a realidade. Era só um turista, meio perdido, pegando o celular para olhar o mapa. A ação de defesa foi toda baseada numa ideia completamente falsa. Certo. Para a gente entender onde está o erro no nosso exemplo, primeiro a gente precisa saber o que seria o certo, não é mesmo? Então vamos ver rapidinho o que a lei considera como defesas que fazem uma ação deixar de ser crime. O nome técnico para isso é excludente de ilicitude. Dá para pensar nisso como um tipo de passe livre que a lei dá. A ação em si, como agredir alguém, por exemplo, parece um crime, só que a lei diz que em certas situações muito específicas, essa ação não é ilegal. E se não é ilegal, não é crime. Simples assim. E aqui estão os exemplos mais famosos. Legítima defesa é o mais conhecido de todos. Reagir a uma agressão injusta. Estado de necessidade é agir para salvar algo importante de um perigo, tipo quebrar uma janela para pegar um extintor e apagar um fogo. E ainda tem o policial agindo no cumprimento do dever ou alguém que simplesmente exerce um direito que a lei garante. Ok, agora que a gente já entendeu como funcionam as defesas reais, vamos juntar as peças do quebra-cabeça. O que acontece quando a pessoa se defende de algo que na verdade não existe? E aqui a gente chega no coração do nosso papo, a discriminante putativa. Putativo é uma palavra que vem do latim e quer dizer imaginário. E é exatamente isso, uma defesa imaginária. A pessoa tem certeza absoluta que está agindo em legítima defesa, mas essa situação de perigo só existe na cabeça dela, por causa de um erro de percepção. Então, o pulo do gato é este aqui. O erro da pessoa não é sobre a lei. Ela sabe que legítima defesa existe. O erro dela é sobre os fatos, sobre a realidade. Ela acha que está sendo atacada, quando na verdade não está. É nesse engano sobre o que está acontecendo que a análise da lei se concentra. É um assunto denso, né? Se essa explicação está ajudando a clarear as coisas, que tal compartilhar com alguém que também ia curtir esse papo? Jogar lá no grupo de estudos ou para um amigo. Cada compartilhamento faz uma diferença gigante para o nosso trabalho e ajuda o canal a crescer. A gente agradece de verdade. Beleza? O engano aconteceu. A pessoa reagiu a uma ameaça que não existia. E agora? Qual é a consequência disso? Como a justiça resolve essa confusão? A lei tem um nome técnico para esse tipo de engano. Ela enquadra a situação como um erro de tipo. E esse é o conceito-chave para a gente entender o que acontece a seguir. Vamos quebrar isso em partes. Primeiro, erro de tipo acontece quando a pessoa se engana sobre um detalhe da realidade que é essencial para que a ação seja um crime. O exemplo clássico é o da carta. A pessoa vê um envelope com o nome dela, abre e só depois percebe que era para outra pessoa com o mesmo nome. Ela não teve a intenção de violar a correspondência dos outros, porque achava que era dela. E a consequência jurídica disso é enorme. O erro de tipo sempre, eu digo sempre, exclui o dolo, que é a intenção de cometer o crime. Certo. Então, se a intenção, o dolo, está fora da jogada, o que sobra? É aqui que a gente vai separar o que é uma ação intencional de uma ação acidental, ou seja, por negligência.
A teoria que a gente mais usa aqui no Brasil para explicar isso é a teoria finalista. De forma bem simples, o que ela diz é que a intenção, o dolo, faz parte da própria ação. Matar alguém de propósito é um tipo de fato. Matar por acidente é um fato completamente diferente. Se o erro de tipo elimina o dolo, ele basicamente apaga a existência de um crime intencional. A ação não pode ser vista como dolosa. E essa tabela aqui resume o resultado prático de forma brilhante. A justiça vai se perguntar: esse erro poderia ter sido evitado? Se uma pessoa cuidadosa na mesma situação também teria se enganado, o erro é inevitável. Nesse caso, esquece. Exclui o dolo e a culpa, não há crime nenhum. Agora, se o erro aconteceu por falta de atenção, por precipitação, ou seja, era evitável, aí a história muda. O dolo continua fora, não há crime intencional, mas a pessoa pode responder por crime culposo, por negligência, mas isso só acontece se a lei permitir esse tipo de punição para aquele crime específico. Então, para a gente amarrar tudo, discriminante putativa é aquela legítima defesa que só existiu na imaginação. Legalmente, isso é um erro de tipo, um engano sobre a realidade. A consequência direta é que não existe intenção de cometer o crime, não há dolo. E a chance de punição por culpa, por negligência, vai depender de duas coisas: se o erro podia ser evitado e se a lei prevê a modalidade culposa para aquele crime. E isso deixa uma reflexão final no ar, né? Onde é que a gente traça essa linha? O que separa um engano que qualquer um cometeria de uma negligência que não tem desculpa? Essa é a pergunta de milhões que juízes e tribunais têm que responder todos os dias ao analisar casos assim. E com isso a gente chega ao fim. Muito obrigada pela companhia. Se quiserem continuar aprofundando esses temas com áudios como este, não deixem de seguir o Direito Cast lá no Spotify para não perder nenhum episódio. E só um último pedido. O like é muito, mas muito importante mesmo. Clicar no joinha parece pouco, mas pra gente faz uma diferença enorme para que este conteúdo chegue para mais e mais pessoas. E para quem prefere ver a gente em vídeo, é só acessar o Direito Cast no YouTube ou no TikTok. Mais uma vez, obrigado e até a próxima!